Oi, minhas lindas! Hoje é pras lindas, porque a gente vai falar de lápis de olho, a não ser que algum lindo que tá aí de plantão usa, né? Nunca se sabe. Pois bem, você vai precisar de um iluminador que seja em creminho ou um primer iluminador para olhos. Você vai precisar de uma sombra marrom, cor de burro quando foge, daquelas que a gente usa para preencher a sobrancelha. Um lápis de olho, se você tiver algum pincel para sombra, é isso, não precisa ter um arsenal, tá? Eu vou começar iluminando a minha pálpebra, tá? Então, com batidinhas. Se você não tem um primer iluminador, usa o seu primer para olhos convencional. Se você não tiver nada disso, matifica a sua pálpebra com um pouquinho de pó. Tem jeito para tudo, vocês não precisam ter exatamente tudo que eu tô usando. Tô dando alternativas para vocês. Vou começar preenchendo a pálpebra com esse tom, que é um marrom acinzentado. Ele é perfeito para isso. Na verdade é um duo de sobrancelha, aquele Duo Perfect da Contém Grama que eu sempre uso. Então começa, ó, preenchendo toda a pálpebra móvel, bem rente aos cílios, sobe um pouquinho mais. Foi um pouquinho muito, a gente dá uma disfarçada. Se você tiver uma sombra marrom que seja muito escura, mistura ela com um pouco de pó facial, que também vai te ajudar. E agora, gente, eu vou misturar o meu pó com um pouco dessa sombra e um pincel de côncavo, que ele é um pincel de detalhe, e justamente pra gente matificar o côncavo, que é onde geralmente a sombra que tá em cima acaba carimbando. Se fosse um tom mais claro também ficaria bom, mas vocês vão ver, gente, que por mais que pareça um pouquinho escuro pro dia, esse lado tem mais sombra, então ele parece mais escuro no vídeo, mas eles estão iguais. O que acontece? O preto é tão preto que qualquer coisa que tiver embaixo, vocês já devem ter reparado isso com maquiagem, no dia a dia, quando você vai fazer um esfumado, por exemplo. Tudo clareia quando você põe um lápis preto bem preto. Então não se preocupem com a intensidade dessa sombra marrom, pelo menos por enquanto. Eu vou usar o lápis preto, esse é o 24/7 Glide da Urban Decay. Então esse lápis é muito, muito bom, gente, mas ele eu acho assim que uma marca nacional que faz um lápis top é a Toque de Natureza, que eu ainda não tenho esse lápis, mas um dia eu testo. Vamos passar na linha d'água sem medo de ser feliz. Se você tem os olhos pequenos, vou te dar o exemplo do outro lado, pinta só a base dos cílios, tá? Não pinte a linha d'água. A linha d'água, gente, é o dentro do olho, que a gente fala, vou passar o lápis dentro do olho. É a linha d'água, ali. Então tem duas situações, um que tá bem na linha d'água, um que tá um pouco mais pra fora. Seguinte, você precisa de um lápis mais firme. Lápis não, um pincel. Um pincel mais firme, que pode ser um chanfradinho ou um pequenininho como este daqui. Pra tudo que pulou pra fora da linha d'água, o que acaba borrando os cílios geralmente, você vai espalhar. E é como se fosse um esfumado mesmo. É o princípio de um esfumado, não se preocupe com o acabamento nesse passo. Para quem tem os olhos pequenos, pode preencher a linha d'água com um lápis bege. O branco eu acho que fica muito contraste com o preto, pode ser com bege, mas eu vou pintar os dois iguais, porque o meu olho é enorme. E agora que tá um dos primeiros truques, pintar a linha d'água superior, que é aqui ó, por dentro, tá vendo? Sim, eu também tenho aflição. Se é isso que você tá pensando. Aprendi com a minha mãe. Ó, pintou? Isso vai funcionar como se fosse um carimbo. Quando você piscar, o de cima vai encostar no de baixo. E o de cima não vai roubar o de baixo, porque ele já tem o dele. Então não vai rolar um ciúmes de um querer roubar do outro. Vai ficar tudo em equilíbrio. Agora você faz o seguinte. Não precisa necessariamente, vou dar duas alternativas, pintar assim, como se fosse uma linha de delineador. Nesse olho eu vou fazer assim, no outro eu vou fazer de outra forma. Tá, fiz uma linha. Você pode, ó, com o seu pincel pegar um pouquinho do lápis. Mas ele precisa ser macio, porque senão não vai sair nada dali. Então, pegou um pouco do lápis, você vai com o pincel fazer essa mesma coisa que a gente fez.
E agora que tá o nosso esquema, a gente vai selar esse lápis no lugar. Então você novamente tem duas alternativas. Se você gosta do olho mais marcante, eu usaria tranquilamente aquele mesmo marronzinho do começo. Se você prefere uma coisa mais sutil ou até quiser clarear de leve esse lápis, pode usar o seu pó normal. Então eu vou usar o marronzinho, porque eu quero um olho bem amendoado, bem marcado, assentando, ó, com batidinhas abaixo da linha d'água, ou seja, é bem em cima de onde você esfumou ele no começo, lembra? E é legal o marrom que ele dá até um degradê, então não fica aquele preto que começa e acaba preto, fica aquele preto que vai acabando de leve, fica até mais sutil. E a mesma coisa a gente faz aqui no de cima, para segurar bem, evitando que ele grude na pálpebra, que ele borre. Pode até, ó, subir um pouquinho mais. Até mesmo para o olhar não ficar caidinho. Se você subir um pouco, colocar o pincel como se fosse a continuação dos seus cílios inferiores, sobe um pouquinho e traz aqui pra dentro, pra dar aquela levantadinha estratégica. E aí, claro, né, a gente tem que finalizar com a máscara de cílios pra realçar bem esse olhar bonito. Tá vendo só? Você tem um lápis de olho bem mais completo, um lápis de olho com mais acabamento, a prova de derretimentos e a prova também de borrar, né? Porque às vezes acontece, só não vai coçar o olho, que daí eu não tenho solução pra isso, né? Coçar o olho, já viu, o lápis que tava no olho vai até o nariz, né? Espero que vocês tenham gostado. Mais dicas de coisas que vocês tenham, assim, alguma dificuldade que eu possa ajudar vocês. Vou ficar feliz se eu puder ajudar também, senão a gente corre atrás e aprende junto. Um beijo no coração. Lembra de se inscrever aqui no canal para quem chegou agora para não perder mais nenhuma dica, mais nenhum vídeo. E eu te vejo no próximo.